Olá, caros estudantes, mais uma vez juntos, eu, professor Itan, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos tratar de um tema relacionado ao que nós estudamos na aula anterior. Nós falamos sobre canção e vimos que canção e música, canção e letra estão juntas, né? Na canção, letra e música estão juntas. Hoje nós vamos nos reportar a questão da parte verbal, que é a letra da música. Então, a palavra e música, substantivo, parte 1. Você já me conhece, eu sou o professor Itan, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, meus olhos são castanhos, meus cabelos e barba crespos, grisalhos. Eu estou trajando um guarda-pó branco sobre uma camisa cinza com listas finas e estamos aqui agora para dar continuidade ao nosso trabalho. O que vamos aprender? Identificar e diferenciar em textos substantivos, verbos e suas funções na oração. Agente, ação, objeto da ação. Ok? Vejamos. Vamos prosseguir. Mas antes, vamos dar uma lembrada no que nós vimos na aula anterior. Nós falamos sobre canção, não foi isso? A origem da palavra canção, né? Então, a canção, na sua origem e significado, canção vem do latim, que é câncio, que significa cantiga ou encantamento. Nós vimos também que a canção é um gênero híbrido, ou seja, misturado. Por quê? Porque a canção une música e letra. E a canção é uma composição musical e literária feita para ser cantada. Como o próprio nome diz, canção, cantar. Então, é uma composição feita para ser cantada. Quais são os elementos que compõem a canção? Vamos dar uma relembrada? Vejamos essa música que nós vamos executar agora, do grupo Palavra Cantada, que é uma dupla musical infantil bem conhecida no Brasil todo, formada por Paulo Tatite e Sandra Pérez. Ok? Vamos lá? Ei! Palavra cantada! Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, pessoal, observem direitinho nessa música o que nós estudamos, nós vimos na aula anterior sobre canção, que são os elementos que compõem a música. Vamos lembrar? Lembrem-se que a música no vídeo começa sendo executada por um instrumento, que é o berimbau. Depois aparecem outros, como pandeiro, agogô, e assim segue a música com acompanhamento de instrumentos, que é
um dos elementos da canção. Depois entra a voz dos cantores, que cantam a melodia, fazem a melodia da música. A melodia, na verdade, em termos verbais, é a letra da música, que é o poema. E como nós vimos, o poema é composto por versos, estrofes, refrão e tem rimas. A canção pode ser composta e executada nos diversos gêneros e estilos musicais, além de enfocar temáticas diversificadas. Foi o que nós vimos na aula anterior. Então, como a semana passada, ou melhor, na última aula, enfocamos mais na questão musical, agora vamos entrar também na questão literária da música, que é a sua letra. Sua letra, a letra da música, é um texto. Como todo texto, ele é composto dos elementos que são frases e palavras. Então, dentro desse âmbito textual e também gramatical, o que nós vamos ver hoje é um dos elementos gramaticais chamados substantivo, que é um tipo de palavra que compõe todo tipo de texto. Ok? Falado, escrito. Então, o que é o substantivo? Todos nós já ouvimos falar em substantivo. Quando entramos na escola e vamos para a aula de língua portuguesa, uma das primeiras coisas que aprendemos é o que são as coisas, né? O substantivo. Então, qual é a origem da palavra substantivo? Também a palavra que vem do latim, substantivo, que significa substancial. Substantivo, por si só, designa a própria substância, ou seja, a essência material. Olha a palavra material. Substantivo, substância. Então, nós sabemos o que é substância e o que é matéria. Substantivo, na gramática, é qualquer palavra que nomeia tudo o que existe, ou seja, tudo que tem nome, tudo aquilo que nós podemos dar nome, pode ser considerado substantivo. Substantivo é o mesmo que nome. Dá nome aos seres, a tudo que se vê, ouve, sente ou imagina. Seres, objetos, ações, sentimentos e estados. Então, quando nós falamos sentimentos e estados, por exemplo, nós percebemos que sentimento não é algo material, é algo imaterial. Não é isso? Não podemos ver, sentimos. Então, substantivos, eles podem ser materiais e imateriais. Então, tudo que tem nome, como eu já disse, é substantivo. Substantivo é o nome das coisas. Vamos ouvir agora uma canção, já que a aula de canção ainda se estende até aqui. E nessa canção que eu encontrei, repleta de substantivos, depois nós vamos dar uma observada na letra para encontrar esses substantivos e tentar perceber quais são eles, se eles são materiais, imateriais, etc. Então, escutem a canção, da cantora. Quem está executando a canção é a cantora Bruna Caran, mas é uma música de Lô Borges e Mário Borges, compositores brasileiros. Bruna Caran é cantora, compositora, instrumentista, toca piano, acordeon e violão. Poetisa, atriz, ativista, sócia fundadora das empresas Cor e Voz. Então, é uma pessoa bem culta. Escutem direitinho a letra da música. É uma canção bonita. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do som. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais,
pequenos fragmentos de luz, falar da cor dos temporais, o céu azul das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu, o mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer um sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser, perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer um sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser, e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer um sonho acontecer. Então, pessoal, linda canção, que também é executada por outro cantor chamado Milton Nascimento. Mas vamos lá, vamos ver a letra da canção. Observe o seguinte: o título da música, quem sabe isso quer dizer amor. Percebam que a música ela está repleta, a letra da música está repleta de substantivos. Como eu já falei, substantivo indica nomes. Tudo que tem nome pode ser considerado substantivo. Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois, sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo, era tempo demais. Você sorriu olhando para mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Perceba que eu coloquei em destaque na letra da canção palavras que são substantivos. E dentre essas palavras que são substantivos, eu classifiquei, nós podemos perceber que existem palavras que podemos considerar palavras que indicam substantivos ou seres materiais,
e imateriais. Coisas que podem ser vistas, tocadas, materiais e imateriais, como sentimentos que podem ser apenas sentidos. Vamos ver quais são essas palavras. Não coloquei todas, mas... Então, substantivos podem ser materiais ou não materiais. Sol, materiais. Sol, porta. Sinais, ele pode ser tanto material quanto imaterial. Por exemplo, quando ele é material, você encontra em determinado lugar um objeto em uma escavação arqueológica, por exemplo. Um objeto confeccionado por um povo antigo. Quando você encontra esse objeto é um sinal de que naquele local havia determinado povo que já tinha uma determinada cultura desenvolvida. Mas o sinal pode ser imaterial, por exemplo, uma febre, não é? Uma febre que é um sinal de algum problema de saúde. Ele é imaterial. Então, o sinal ele pode ser tanto material quanto imaterial. Flores, material, mundo, estrada, ribeirão, que é um riacho grande, braço, mar, fonte, coração. Todos esses elementos podemos dizer que são elementos materiais. Agora vejam na sequência os não materiais. Tempo, a gente sabe que existe o tempo, não é? Mas o tempo não é algo material. O mesmo acontece com a vida. Sinais nós já falamos. O bem, não é? É algo que se executa, que se faz bem. Também é algo imaterial. Desejos, ou melhor, não material. Os desejos, que é aquilo que a gente sente, não é? Não é material. O mês, por exemplo, abril. Sabemos que abril é um determinado período de tempo do ano. Uma fase, um pedaço, vamos dizer assim, do ano. Uma parte do ano, o mês de abril. Então, sabemos que existe, mas ele não é uma coisa material. O mal, também, o amor, que é um sentimento, o sonho, que está dentro do nosso pensamento, não é algo material, apesar de muitas vezes parecer tão real, mas não é. E a paz, que também não é algo material. Então, nós podemos perceber que os substantivos podem ser coisas que nós podemos ver, tocar, sentir, não é? Que é material, e coisas que são substantivos, são substâncias não materiais, que na maioria das vezes são sentimentos, não é? Dor, amor, sonho, paixão, e assim sucessivamente. Então, materiais e não materiais. Existem outros tipos de substantivos, mas eu estou classificando agora de uma forma que a gente perceba que substantivo não é só o que é material, não é só o que aquele que a gente considera real. Ok? Então, sigamos. Nesse momento, eu quero que a gente faça um exercício sobre o que eu acabei de falar, sobre os materiais, o substantivo que é material e o que não é material. Tente encontrar no texto da música os substantivos que podem ser considerados materiais ou não materiais. Anote tudo no caderno. Quando as palavras forem repetidas, escreva apenas uma vez. Vamos ver a música qual é? Que é também do grupo Palavra Cantada, que nós acabamos de conhecer. A letrinha da música está do lado, então você observa. Se você quiser dar uma parada no vídeo para anotar, faça isso. Então você observa e anota da mesma forma que eu fiz. Faça 2 colunas, o que você pode considerar material, você bota numa coluna, e o que você pode considerar substantivo não material, você coloca na outra coluna, ok? Vamos ouvir a música.
calçada com granola e o suco de uva eu levo pra escola. Toda comida boa tem muito carinho também. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comeu faz bem. Hoje no almoço tem frango com alecrim, arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim. Eu digo A, alface, eu digo B, eu berinjela, digo C, cenoura, eu digo D, damasco, eu digo E, ervilha, eu digo F, feijão, eu digo G, eu goiaba, digo H, H, a galinha. a galinha. Toda comida boa tem muito carinho também. Gostaram da musiquinha? Interessante, né? Muito engraçada. Principalmente o H, a galinha. Engraçado. Vamos seguir? Vamos fazer o seguinte. No final da aula, eu faço a correção dessa nossa atividade. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, como o substantivo é um tipo de palavra que designa, que dá nome aos seres, animados, inanimados, reais, irreais, materiais, imateriais, ele também, no que diz respeito à sua função dentro da frase ou dentro do texto, ele vai desempenhar, né, funções. Os substantivos assumem várias funções quando estão dentro de uma frase ou texto. Vejamos, são várias as funções do substantivo. O substantivo, ele pode, dentro da frase, dentro do texto, representar várias coisas. Primeiro, indica o ser que pratica ou sofre uma ação. Pedro ficou calado. Substantivo Pedro, nome de pessoa, Pedro é um substantivo, designa uma pessoa, mas dentro da frase, não é? Ele está indicando alguém, esse alguém é Pedro, que praticou uma ação. Qual foi a ação que ele praticou? A ação de ficar calado. Se é que ficar calado é uma ação. Mas, não é? A ação de ficar calado. Quando ele sofre uma ação, Pedro foi calado pelo medo. Quem foi que fez Pedro calar? O medo. Então, o medo praticou a ação de fazer Pedro ficar caladinho. Ok? Ele não praticou. Ele sofreu a ação devido ao medo. 2. Representa um traço característico. Pedro e Paulo eram amigos. Qual era a característica da relação entre Pedro e Paulo? Eles poderiam ser irmãos. Mas, no caso, a característica da amizade, o estado de relacionamento deles é de amizade. Então, traço característico com relação à relação entre os dois. É uma relação de amizade. Representa o objeto ao qual uma ação é direcionada. Chamei meu irmão. Irmão é substantivo. Ok? Irmão é um substantivo. Ele está indicando o quê? Representando o quê? O objeto, não é, da ação realizada por outra pessoa. Por mim, por exemplo. Chamei, qual foi a ação que eu fiz? Chamar. Quem? Meu irmão. Então, esse substantivo irmão representa o objeto ao qual uma ação é direcionada. A ação de chamar foi direcionada ao meu irmão. Ok? Ele é o objeto dessa ação. Gosto de chocolate. Chocolate também é um substantivo. A ação de gostar
está sendo direcionada a quem? Qual é o objeto do meu gosto? O chocolate. Então, representa o objeto ao qual uma ação é direcionada. O que mais? Pode representar um traço característico do objeto ao qual a ação é direcionada. Pode representar um traço característico do objeto ao qual a ação é direcionada. Eu considero José. A ação de considerar está direcionada a José. Não é? Qual é essa característica dessa ação minha, dessa relação? É irmão. Irmão é um traço característico de José com relação a mim, ou seja, relação de amizade, característica no sentido da relação, ok? É uma relação de amizade ou de irmandade, na verdade. Relação, eu considero, tem José, José é meu objeto, é quem eu considero, mas essa característica de ser irmão é de José com relação a mim. Ok? Então, pode representar um traço característico do objeto ao qual a ação é direcionada. Qual é a característica de José com relação a mim, que eu considero irmão? Para completar o sentido expresso por um outro substantivo. Hoje teve início a greve dos caminhoneiros. Olha, para completar o sentido expresso por um outro substantivo. O substantivo greve está sendo completado por caminhoneiros, pelo substantivo caminhoneiros. Qual é a greve? Poderia ser a greve dos professores, poderia ser a greve dos policiais, e assim sucessivamente. Mas eu estou especificando, não é? Esse caminhoneiro está completando o sentido da palavra greve. Qual é a greve? Dos caminhoneiros. Então, caminhoneiros, que é substantivo, está completando o sentido de um outro substantivo, que nesse caso é greve. O substantivo serve para representar uma ideia de lugar, de companhia, de tempo, e assim sucessivamente. No caso do nosso exemplo, você mora no meu coração. Coração é substantivo. Coração está representando um lugar onde a pessoa mora. Não é o sentimento de uma pela outra. Diz que uma pessoa mora no coração da outra. E nós entendemos essa expressão de carinho, não é? Mariana sempre vai para a escola com os vizinhos. Olha a companhia, não é? Vizinhos é substantivo. E ele está dando uma ideia de companhia nessa frase. Com os vizinhos, Mariana sempre vai para a escola na companhia dos vizinhos. 7. Serve para fazer especificações. A loja de Mário é grande. De quem é a loja? Eu estou especificando quem é o dono da loja. A loja é de Mário. Então, dá uma ideia de posse, não é isso? Estou especificando, dando posse a essa loja, dizendo de quem é dono, dizendo quem é dono da loja. Né? A loja é de posse de quem? Eu estou especificando o dono. Certo? Isto é brincadeira de criança. Que tipo de brincadeira é? Também estou especificando. Criança é um substantivo, então eu estou especificando que tipo de brincadeira é. De criança. 8. Indica ao agente que praticou uma ação sobre o indivíduo a quem a frase faz um comentário. Vejamos. A menina foi atacada pela vaca. Nossa atenção está toda voltada nessa frase para a menina. Quem fez a ação sobre a menina? A vaca. Lembra daquele exemplo anterior? Então, aqui se parece com aquele. A menina foi atacada pela vaca. A vaca é substantivo e está praticando uma ação sobre a pessoa a quem a frase está dando destaque, que é, nesse caso, a menina. Ok?
Fazer um chamado, chamar a atenção de alguém. Deputados e vereadores, honrem nossos votos. Eu estou chamando a atenção dos deputados e vereadores. Ok? Então, deputados e vereadores são substantivos. Júlia, traga-me um copo. Eu estou chamando Júlia. Traga-me um copo, Júlia. Fazendo uma evocação. Então, o substantivo pode fazer isso, tem essa função. Chamado. E, por último, o substantivo elucida ou explica um termo em evidência na frase, né, que vem antes dele, por exemplo. Todas essas disciplinas, a frase em evidência é disciplinas. Quais são as disciplinas? Eu vou explicar quais são as disciplinas, vou elucidar quais são elas. Física, matemática, português, biologia. Cairão na prova, ou nas provas. Ok? Então, eu estou elucidando que disciplinas são essas, explicando quais são essas disciplinas, indicando quais são elas, ou seja, estou esclarecendo quais são as disciplinas que vão cair na prova, ou nas provas. Ok? Então, gente, só para concluir a nossa aula, vamos fazer rapidinho a correção aqui da atividade, da musiquinha. Então, quais foram os substantivos que nós podemos considerar materiais na musiquinha? Comida, cor, terra, água, banana, granola, suco, uva, escola, almoço, frango, alecrim, arroz, feijão, couve, fruta, alface, berinjela, cenoura, damasco, ervilha, goiaba e galinha. São aqueles que nós podemos considerar reais. Não é reais no sentido material. Mas os que são não materiais, que indicam sentimentos, emoções, não é? Aqui na música eu só consigo encontrar esses aqui: gosto, cheiro, carinho, bem e fim. O final, fim, que são não materiais. Então, concluímos aqui nossa aula. Eu quero deixar para vocês a dica, de se vocês quiserem ouvir mais músicas folclóricas, infantis, adolescentes, o grupo Palavra Cantada, que é muito conhecido no país, não é? Vocês podem acessar o portal, o site do Palavra Cantada. Eis aí o endereço eletrônico. E obrigado, gente, pela presença, pela atenção. Forte abraço e até a próxima aula.